Salve, galerinha do YouTube! Tudo bem com vocês? Eu sou o Mortandela e hoje eu vou tentar zerar a Hack Room Pokémon Kalos Crystal utilizando apenas Pokémon do tipo Psíquico. E as regras são: você pode usar Pokémon tipo Psíquico nas batalhas, não pode usar entre as batalhas e não pode usar cheats, exceto pra terminar na liga e pegar o meu inicial. Agora que eu já sei as regras, bora pro vídeo. Primeiramente eu ponho meu nome Mortande, porque infelizmente não cabe Mortandela, então eu pego o meu inicial, que acaba sendo um Fennekin, que eu acabo chamando de Fennequito. Como ele é tipo psíquico só na última forma, eu acabei não usando ele até ele virar um Delphox. Então eu acabei deixando ele no PC e pegando o Inkay como meu inicial, que eu acabo chamando de Lula Molusco por falta de criatividade. Então eu acabo indo na casa do Mr. Pokémon, que me entrega um Mystery Egg pra eu entregar pro Professor Elm. E o Professor Carvalho, aproveitando que eu tava lá, dá uma conversada comigo e acaba me entregando a minha Pokédex. Então, quando eu tava voltando, meu rival acaba me enfrentando. Ele inicia a batalha com o Froak, eu com o Lula Molusco. Então ele mete um Grow, eu meto um Reflect. Com isso, eu fico metendo alguns Take nele, enquanto ele fica me batendo com alguns Pounds, que não estavam tirando muito dano, graças ao Reflect. Como eu acabei ficando com a vida no amarelo e o Curei Cabarra, eu consegui finalizar ele bem de boa. Então, eu vou colocar depois o nome do meu rival, que eu acabo chamando de Wally West, como eu sempre chamo, por causa de um amigo meu. Então, na caverna, eu acabei capturando o Woobat como segundo membro da equipe. Eu acabei chamando de Psibat, porque eu não tenho criatividade com o nome em Pokémon. Depois disso, eu fui enfrentar o Falkner, líder do primeiro ginásio, do tipo voador. Ele inicia com Flatling e eu com Lula Molusco. Então, eu meto um Reflect e ele me dá um Quick Attack. Com isso, eu fico batendo ele com alguns Take, enquanto ele fica batendo com o Quick Attack, que não tira muito dano. Então, ele acaba mandando Tranquil. Com isso, eu meto um Swagger nele e ele me dá um Gust. Com isso, eu meto um Reflect e ele fica confuso e acaba não me batendo. Então, eu dou um misclick e acabo dando outro Swagger nele. Com isso, ele acaba se batendo e eu finalizo ele com mais um Take, assim garantindo a nossa primeira insígnia, uma ATM de terra. Seria mais sentido se ele me desse uma ATM de voador. Então, eu acabo passando lá na casa do Kurt, que teve o seu Slowpoke roubado por alguns membros da equipe Rocket, e eu tenho que enfrentar eles para poder devolver. E agora eu vou enfrentar o Bugsy, líder do tipo inseto. Ele inicia a batalha com o Swadron e eu com o Lula Molusco. Então eu meto um Reflect e ele me dá o Strogobug, que dá bastante dano. Com isso eu meto um Peck nele e com o outro Strogobug ele me finaliza. Então eu acabo mandando o Psibat, que acaba finalizando ele utilizando apenas um Gust. Com isso ele manda o Vivino, como o Strogobug dele não estava me dando muito dano, eu acabei finalizando ele com 2 Gust. Ele acabou mandando um Millipede, então eu meti um Gust nele e ele meteu o Strogobug, que me deixou com 1 de HP. E com mais um Gust ele acaba sendo finalizado, assim a gente garante a nossa segunda insígnia. E sinceramente eu achei que ia ser mais difícil, cara. E quando eu ia sair da cidade, o meu rival me chama pra batalhar mais uma vez. Ele inicia a batalha com Sandael com Lula Molusco, então eu meto Hypnosis nele e ele fica dormindo. Então eu dou 2 Take nele e ele acaba sendo finalizado. Com isso ele acaba mandando Roned, eu mando o Hypnosis nele. Então eu acabo trocando pro Psibat, já que não tinha muita coisa pra bater nele. Com isso eu acabei metendo um Super Sonic pra deixar ele confuso e meti um Confusion, ele acabou acordando. Então ele se bateu, meti outro Confusion e ele se bateu de novo e acabou se finalizando. Com isso ele mandou Frogadier, eu errei um Super Sonic, ele me deu um Leak, com mais Super Sonic eu deixei ele confuso e ele se bateu. Então eu fiquei batendo ele com alguns Gush, como ele não me bateu eu acabei conseguindo finalizar ele bem de boa. E na moral, velho, esse Greninja já vai me dar trabalho no futuro. Depois disso, eu acabei achando a Gotita, que eu tentei capturar, e ela realmente estava difícil pra caramba de capturar, e quando eu capturei, eu acabei chamando ela de Dama. Logo após isso, eu acabei também achando um Solozis. Esse aqui foi bem mais de boa de capturar, uma Great Ball ele já ficou. E por falta de criatividade, eu acabo chamando ele de Bolha. E vai me dizer que esse maluco não é a Bolha, mas se bem que ele é, né, velho? E depois dessas capturas, vou enfrentar o Whitney, líder do tipo normal. Ela inicia de Mixino e eu de bolha, então eu meto um Hidden Power nele e ele me dá um Swift. Então eu meto um Hidden Power e ele me dá um Double Slap, com mais Hidden Power ele é finalizado. Então ele acaba mandando um Frufro e eu tento dar um Rollout, mas eu acabo tomando Bite que me finaliza e eu acabo mandando Psibat. Então ele me dá um Bite, que me dá um Flint, me dá outro Bite que acaba me finalizando, eu mando Lula Molusco. Então eu meto um Psybeam nele que vai dando bastante dano, enquanto ele fica me batendo com Headbutt e acaba me finalizando. Com isso, eu acabo mandando a Dami, ela fica apaixonada por causa de um Attract e eu fico batendo nele com alguns Confusion, até a hora que eu consigo finalizar ele, assim conseguindo a nossa terceira insígnia. E depois dessa luta, eu vou até a cidade de Ecruteak, quando eu vou curar meus Pokémon, o Bill chega e me impede de curar. Então eu acabo conversando com ele um pouquinho e vou até a casa dele, e falando com ele mais um pouco, ele me dá uma Meloetta. Sim, do nada, uma Meloetta assim. E eu acabei chamando ela de Idol, por falta de criatividade, porque ela tem meio que um microfonezinho. E lá na Burned Tower, meu rival me chama pra batalhar de novo. Ele inicia com Krokorok, eu com Psibat, então eu erro o Super Sonic e acabo tomando Swag.
Com isso, eu erro outro Super Sonic que toma um bite, e quando eu acerto o terceiro, ele acaba se batendo também. E como eu tava confuso, eu acabo me batendo e sou finalizado. Então eu acabo mandando bolha, com isso eu meto um Hidden Power nele e ele me dá um bite. E com outro bite ele acaba me finalizando, eu acabo trocando pro Lula Molusco. Então eu meto um Headbutt nele e ele é finalizado. Com isso ele acaba mandando um Leptile que me dá um Spark, toma um Headbutt. No segundo Spark ele me paralisa, mas toma outro Headbutt e cai. Com isso, ele manda o Roned, eu tento dar um Hypnosis nele, mas eu acabo sendo finalizado utilizando apenas um Furry Cutter. Com isso, eu acabo mandando a Idol, então eu meto um Thunder nele e ele acaba sendo finalizado. Com isso, ele manda o Frogadier, com mais um Thunder ele acaba sendo finalizado. E depois dessa luta, simplesmente do nada, abre um buraco no chão e eu dou de cara com o Zygarde e outros dois lendários de Unova. E depois desse rolê todo, eu vou enfrentar o Mori, líder do tipo Fantasma. Ele inicia a batalha com o Lampente, eu com a Dama. Com isso, eu acabo metendo Fente Ataque nele, ele dá um Minimize. Então eu meto outro Fente Ataque, ele me dá um Nightshade, e com mais um Fente Ataque ele é finalizado. Com isso, ele acaba mandando um Gorgation, eu acabo mandando a bolha. Então eu meto um Hidden Power nele, que por ser super efetivo dá bastante dano. E ele acaba me finalizando com algum Shadow Ball, depois de ter me dado o Need Seed. Então eu acabo mandando a Idol, eu meto Confusion nele, ele me dá um Razor Leaf, com mais um Confusion ele é finalizado. Com isso, ele acaba mandando um Trevenant, eu acabo trocando pro Psybat. Então eu meto um Gush nele, ele me dá um Shadow Ball, eu meto outro Gush e acabo sendo finalizado por mais um Shadow Ball. Com isso eu acabo mandando a Idol, então eu meto um Confusion nele e ele me dá um Razor Leaf, com mais um Confusion ele é finalizado. Com isso ele manda o Cofagrigus, eu acabo metendo Thunder nele que deixa ele paralisado, então eu meto outro Thunder e com mais um ele acaba sendo finalizado, assim a gente garante a nossa quarta insígnia. E na moral, isso aqui foi até que dificinho, se não fosse a Meloita ser tipo normal. Então eu acabo enfrentando as garotas do Kimono e falo que esse cara aqui me dá o Surf. Com isso, eu acabo treinando uns pouco meu Pokémon e a Dama acaba evoluindo para uma Gotorita. Então, o Psybat também acaba evoluindo para um Swoobat. Então eu falo um pouco com a Jasmine lá no farol e ela me manda ir buscar um remédio para Ampharos. E depois disso eu fui enfrentar o Chuck, líder do tipo lutador. Ele inicia a batalha com o Pangoro e eu com a bolha, então eu não consigo fazer nada porque ele me dá um Dynamic Punch que me deixa confuso. Então eu acabo me batendo duas vezes e sou finalizado. Com isso eu acabo mandando a Idol, então eu meto um Thunder nele que deixa ele paralisado. Eu meto outro Thunder, ele me dá um Dynamic Punch que me deixa confuso, então eu me bato e com mais um ele me finaliza. Com isso eu mando o Psybat, que acaba finalizando ele utilizando apenas um Swift. Então ele acaba mandando a Howlute, eu meto o Confusion, ele se bate na confusão e com mais o Confusion ele é finalizado. Assim a gente garante a nossa quinta insígnia. Depois disso eu falo com o carinha que me entrega a Secret Potion, que eu já levo lá de volta pro farol pra entregar pra Jasmine e ele entregar pro Ampharos. Assim ele acaba se curando e a gente pode enfrentar ela agora. Depois disso, eu vejo o Zygarde lá na cidade do ginásio de lutador e com inveja o Ozine vem me enfrentar. Ele inicia a batalha com o Elgin e eu com o Lula Molusco, então eu meto Fente Ataque nele e ele acaba sendo finalizado. Então ele manda o Ferrothorn e eu acabo colocando ele pra dormir com a Hypnosis. Então eu acabo trocando pro Bolha. E como ele tá dormindo, eu acabo conseguindo finalizar ele com 2 Hidden Power, um deles sendo crítico. Então ele acaba mandando um Lampente, e como não tinha muita coisa pra bater nele, eu acabei trocando pro Idol. Então eu acabei dando um Shadow Ball nele e acabou sendo finalizado. E depois dessa luta o meu bolha acabou evoluindo. Então eu upei um pouco meus Pokémon e chegando no nível 30 o Lula Molusco acabou evoluindo para um Malamar. E na moral cara, esse bicho aqui agora é forte. Antes ele nem era tanto, mas agora é forte pra caramba. Depois dessa evolução eu vou enfrentar a Jasmine, líder do tipo Metal. Ela inicia com Klefki e eu com o Lula Molusco, então eu coloco ele pra dormir utilizando Hypnosis e fico batendo nele com alguns Psybeam, que não tira quase nenhum dano. Ele acaba ficando confuso e se batendo bastante, até me dá um Drain Kiss, que acaba curando ele, me tirando bastante dano. E eu acabo tentando colocar ele pra dormir de novo, como eu não consigo eu sou finalizado por mais um Drain Kiss. Com isso eu acabo mandando a Dama, então eu tento dar uma Hypnosis e acabo conseguindo. Com isso fico batendo nele com alguns Psybeam que não estavam tirando muito dano. E ele ficou lá dormindo enquanto eu batia nele durante alguns turnos. E ele ficou assim até ficar com a vida no vermelho, como não acordou ele acabou sendo finalizado. Com isso ela acabou mandando a Slash, então eu errei um Hypnose e acabei sendo finalizado por 2 Shadow Claw. Com isso eu acabei mandando um Psybat, então eu errei um Super Sonic e ele me deu um Meteor Mash crítico que me finalizou. Com isso eu acabei mandando bolha, então eu tomei um Meteor Mash que me finalizou também. Com isso, eu acabei mandando a Idol, então eu meti um Shadow Ball nele e ele foi finalizado. Com isso, ela acabou mandando o Clank, que tomou um Thunder e me meteu um Meteor Mash, e com mais um Thunder ele foi finalizado. Assim a gente garante a nossa sexta insígnia. Então eu fui lá no Lago da Raiva, acabei enfrentando o Shiner Electric e acabei ganhando a Shine Scale. Então eu acabei falando com o Lance que pediu minha ajuda para invadir o esconderijo da equipe Rocket. E lá dentro do esconderijo da equipe Rocket eu acabo enfrentando o Admin. Ele inicia a batalha com o Solozzi e eu com a Dama, então eu meto um Fate Ataque nele e ele é finalizado. Então ele acaba mandando o Duran, que me finaliza com um Bug Bite. Eu acabo ficando em dúvida sobre quem jogar e mando o Bolha, que foi finalizado por apenas um Bug Bite também.
Então eu acabei mandando o Psybat, acabei dando um Fly nele, ele me deu um Bite e com mais um Fly ele foi finalizado. Com isso ele acaba mandando o Dano, então eu meto um Swift nele e ele me dá um Bite e com mais Swift eu acabo finalizando ele. Assim a gente acaba conseguindo a senha para liberar uma das portinhas. E quando eu achei que tava terminando de resolver os BO, a mãe do rival simplesmente me chama pra batalhar. Ela inicia a batalha com o Dano e eu com o Psybat, então eu meto um Fly nele e ele acaba sendo finalizado. Então ela manda o Ferrocid, que toma um Fly e acaba me dando Metal Claw, e com mais um Fly ele foi finalizado. Com isso ela acabou mandando o Pangoro, então eu meto um Fly nele e ele acaba sendo finalizado também, assim a gente finalmente finaliza a mãe do rival. E depois disso tudo eu vou enfrentar o Price, líder do tipo Gelo. Ele inicia a batalha com o Vanillish e eu com a Idol, então ele acaba me dando um Ice Wind e é finalizado por 2 Thunder, já que ele ficou paralisado e ficou mais lento que eu. Então ele acabou mandando a Valug, eu meti um Thunder nele, ele me deu um Ice Beam, eu errei um Thunder, tomei outro Ice Beam e com mais um Thunder ele foi finalizado. Com isso eu acabei aprendendo frente ataque, mas eu não ensinei. Então ele acaba mandando Berserk e eu acabo trocando pro Bolha, já que ele tinha um Hidden Power do tipo fogo. Eu acabei metendo um Psybeam nele e ele me deu um Ice Wind. Então ele erra um Swagger, toma um Hidden Power, então ele me dá um Ice Punch, com mais um Hidden Power ele é finalizado. Assim a gente garante a nossa 7ª insígnia. E logo após eu ter saído desse ginásio, eu tive que ir lá até a rádio para poder enfrentar mais alguns membros da equipe Rocket. O admin acaba começando com o Pantian e eu com a dama, então eu coloco ele para dormir e acabo dando headbutt nele, que não dá muito dano. Eu fico batendo nele com alguns headbutt, agora eu vejo que eu fui burro, porque eu podia ter batido nele com alguns Psybeam. Então ele acaba mandando o Pawniard, eu acabo mandando o Bolha. Então eu meto um Hidden Power nele e ele fica me batendo com alguns Furry Cutter. E como ele não consegue me finalizar, eu finalizo ele. Com isso, ele acaba mandando Larvesta, então eu meto um Rollout nele e ele me finaliza com Bug Bite. Com isso, eu acabo mandando o Psybat, que finaliza ele utilizando apenas um Fly. Com isso, ele acaba mandando o Excel, então eu meto Confusion nele, ele dá um Dragon Claw, com mais um Confusion ele foi finalizado. Com isso, ele mandou o Garbodor, que tomou um Confusion e acabou me envenenando com Toxic, com mais um Confusion ele foi finalizado. Com isso, ele acabou mandando um Among Us, então eu acabei metendo um Confusion nele e ele me deu um Mega Drain, que não tirou muito, e com mais um Confusion ele foi finalizado, assim a gente finaliza o admin da equipe Rocket mais uma vez. Depois disso, lá no subsolo da cidade, eu acabo encontrando o meu rival e ele me chama pra batalhar de novo. Ele inicia a batalha com o Doublade, eu com o Lula Molusco, então eu meto um Tiff nele, ele me dá um Night Slash, eu meto outro Tiff, ele me dá outro Night Slash, com mais um Tiff ele é finalizado. Com isso ele acaba mandando Eleptile, então eu acabo metendo um Psybeam nele, ele me dá um Thunder Wave e um Spark. E com mais um Psybeam ele acabou sendo finalizado e mandou um Krokorok. Então ele me mete um Dig e eu meto um Headbutt nele. Ele me dá outro Dig e eu meto outro Headbutt nele, assim finalizando ele. Com isso ele acaba mandando Druddigon, então eu tento dar Hypnose, mas sou finalizado no frente ataque e acabo mandando a Dama. Então eu meto um Headbutt, ele me dá um Leer e eu acabo metendo Hypnose nele, eu erro e tomo frente ataque. Então eu meto outro Hypnose nele que acaba acertando dessa vez. Então eu fico batendo nele com algum Psybeam e ele acaba sendo finalizado. Com isso ele acaba mandando o Greninja, então eu tomo um frente ataque e sou finalizado. Com isso eu acabo mandando o Psybat, então eu tento dar um Super Sonic e acerto. Ele acaba me metendo frente ataque, então eu meto um Fly nele e ele acaba se batendo. Com isso eu acabo finalizando ele. E sinceramente, cara, eu achei que esse Greninja ele ia me dar mais trabalho, mas até que tá sendo bem de boa. Então eu acabei voltando lá na casa do Mr. Pokémon, entrega a Shiny Scale pra ele pra conseguir um XP Share. Então eu acabo voltando lá no Daycare e acabo pegando o meu Fennekin e acabo dando um XP Share pra ele. Então eu acabo enfrentando alguns membros da equipe Rocket. No nível 35 o Fennekin acaba evoluindo para um Braixen. Então acabam falando com o dono da rádio. Então eu tenho que enfrentar a mãe do rival mais uma vez. Ele inicia a batalha com os Zoelos e eu com a dama, então eu acabo colocando ele pra dormir com Hypnosis e acabo trocando pro Lula Molusco. Então eu acabo metendo alguns Headbutt nele, já que eu não tinha muita coisa pra bater nele. E como ele não acordou, com apenas 3 Headbutt ele acabou sendo finalizado. Com isso ela acabou mandando um Ferrothorn, eu tentei dar um Hypnose, errei e acabei tomando Primício, que me deixou com a vendo amarelo. E como eu errei mais um, eu acabei sendo finalizado. Com isso, eu acabo mandando Bolha, então eu meto um Hidden Power nele e deixei ele no amarelo, ele me dá um Pin Missile que me deixa no amarelo também, com mais um Hidden Power ele foi finalizado. Com isso, ela acaba mandando Pangoro, eu acabo decidindo trocar pro Psybat. Então eu meto um Fly nele e ele me dá um Fente Ataque que me deixa no amarelo, e com mais um Fly eu acabo conseguindo finalizar ele. E no final dessa luta, a minha Braixen finalmente evolui para um Delphox e agora sim eu consigo usar ela. E depois dessa evolução eu vou enfrentar o admin da equipe Rocket pela última vez. Ele inicia com Inkay, que acaba sendo finalizado por um Fire Blast do Fennekin. Então ele manda uma Malamar que me dá um Fente Ataque, eu meto Fire Blast nele e com mais um Fente Ataque eu sou finalizado. Então eu acabo mandando a Idol que finaliza ele utilizando apenas um Shadow Ball.
Com isso, ele acaba mandando para o Neard, que tá montando, ele é finalizado. Assim a gente enfrenta a equipe Rocket pela última vez no jogo. E depois dessa luta, eu vou enfrentar a Claire, líder do tipo Dragão. Ela inicia a batalha com Fracture e eu com Bolha, então eu tento destacar alguns rollout para dar bastante dano e ela acaba me finalizando com alguns slash. Então eu acabo mandando a Idol finalizar ele utilizando apenas algum Shadow Ball. Com isso ela acaba mandando o Sligu e a gente fica na trocação de Shadow Ball e Dragon Claw. E por eu ser mais rápido eu acabo conseguindo finalizar ele. Então ela acaba mandando a Ivern que me finaliza no Dragon Claw. Com isso eu acabo mandando o Psybat. Então eu meto o Super Sonic nele, mas eu acabo errando, então eu sou finalizado. Com isso eu acabo mandando um Lumolus, que eu acabo tomando Super Fang e dou um Hypnosis nele. Então eu fico batendo nele com o Slash até ele ficar com a vida no vermelho, que demorou bastante. E quando ele fica, ele acaba curando tudo, então eu tenho que dar mais alguns Slash e ele acorda. Então a Hypnose acaba sendo finalizado com alguns Dragon Claw. Com isso, eu acabo mandando a Dama. Então, eu coloco ele pra dormir. Com isso, eu meto o Headbutt. Como não dá muito dano, eu acabo mandando o Psybeam. Então, ele não acorda, acaba sendo finalizado. Com isso, ela manda o Dragalg. Então, eu meto um Hypnosis nele e um Psybeam, que dá bastante dano. E como ele não acorda, com mais um Psybeam, ele fica com a vida no vermelho. E com mais um, ele acaba sendo finalizado. Assim, a gente acaba finalizando a Claire. E ela simplesmente se recusa a dar a minha insígnia. Então a gente tem que responder algumas questões com esse velhinho aqui. E agora sim ela resolve dar insígnia pra gente. Eu não sei por que os caras simplesmente fizeram ela não dar insígnia pra gente. E depois disso tudo, na saída da Victory Road, o meu rival me chama pra batalhar uma última vez. Ele inicia a batalha com o Druddigon e eu com a Idol. Então eu meto Shadow Ball, dá um Nest Plot, meto todo Shadow Ball, me dá um bite, como a Shadow Ball ele é finalizado. Com isso, ele acaba mandando um Doublade, eu acabo trocando pro Feniquito. Então, eu meto um Fire Blast nele e ele acaba sendo finalizado. Então, ele acaba mandando o Heliolisk, eu meto outro Fire Blast nele e ele é finalizado também. Com isso, ele acaba mandando o Kokorok. Eu fico em dúvida sobre o que fazer com ele, então eu meto um Flamethrower que dá crítico e finaliza ele. Com isso, ele acaba mandando o Greninja, que dá um Double Team, toma um Fire Blast. Então ele me dá um Surf e eu meto outro Fire Blast na intenção de queimar. E como isso não acontece, eu acabo sendo finalizado por mais um Surf. E aqui eu realmente fiquei em dúvida sobre o que fazer contra ele e eu acabei mandando o Lula Molusco. Então ele acabou me dando um Surf, eu meti um Slash nele, meteu outro Surf que me finalizou. Com isso eu acabei mandando o Psybat, então eu meti um Fly e acabei finalizando ele, e ele acabou mandando o Duosion. Então eu acabei metendo outro Fly nele e ele não me acerta, e como eu acabo acertando outro Fly nele, eu consigo finalizar ele pela última vez. Logo após isso eu acabo treinando o Bolha até ele evoluir para um Reuniclus. E eu também acabo treinando a Dama, assim ela acaba evoluindo para um Gotorita. E depois dessas evoluções eu vou enfrentar o Will, que nesse jogo usa tipo fada. Ele inicia a batalha com o Dedenne e eu com o Bolha. Então eu acabo metendo um Dizzy Punch nele e ele me dá um Moonblast. Com isso ele me mete outro Moonblast, com mais um Dizzy Punch ele é finalizado e acaba mandando uma Aromatize. Então eu meto um Dizzy Punch nele, ele me dá um Charme, eu continuo batendo com o Dizzy Punch e ele fica me dando alguns Charmes. Isso ficou durante bastante tempo, até a hora que ele ficou confuso. Então eu meti um Headbutt, ele acabou me metendo um Attract e eu acabei ficando alguns turnos sem atacar. Com isso, eu acabei mandando um Psychic nele, ele foi finalizado. Com isso, ele mandou o Slurpuff, que me meteu um Moonblast. Eu meti um Psyche, que acabou finalizando ele também. Ele mandou um Sylveon, que acabou tomando o Psyche, que meteu um Reflect, com mais um Psyche, que ele foi finalizado. Com isso, ele acaba mandando Florges, então ele me dá um Petal Dance e toma um Psyche. Com isso, ele me dá outro Petal Dance e acaba tomando outro Psyche. Assim a gente finaliza o primeiro membro da Elite dos 4. E depois dele, eu fui enfrentar o Koga, Elite 4 do tipo Veneno. Ele inicia a batalha com o Garbodor e eu com a Dama. Então eu acabo metendo um Psychic nele e ele acaba sendo finalizado sem me fazer nada. Com isso ele acaba mandando uma Selgor e aqui eu não esperava. Então eu acabei metendo um Hypnosis nele e fui batendo com alguns Fente Ataques, já que eu não sabia o que fazer. Então, como eu tava dando bastante dano, eu continuei batendo nele até a hora que ele foi finalizado. Com isso ele acabou mandando Escavalho, eu tentei dar um Hypnose nele, mas eu errei, ele meteu um Swords Dance, eu errei outro Hypnose e ele acabou finalizando com Mega Horn. Com isso eu acabei me mandando o Feniquito. Então, eu meti um Flamethrower nele e ele acabou sendo finalizado. Com isso, ele acaba mandando o Dragalg. Então, eu meto um Psychic nele e ele acaba sendo finalizado. Com isso, ele manda o Scolipede. Então, eu meto um Flamethrower nele e ele acaba sendo finalizado. Assim, a gente finaliza o segundo membro da Elite dos 4. E o próximo que eu vou enfrentar é o Bruno, Elite 4 do tipo Lutador. Ele inicia a batalha com Howlute, aí eu com Psybat. Então, eu meto um Fly nele, ele acaba sendo finalizado. Ele manda o Salk, que me dá Extreme Speed, e com mais um Fly, ele acaba sendo finalizado também. Com isso, ele manda o Scraft, que toma só um Fly e é finalizado. Com isso, ele acaba mandando com o Keldro, que aguenta um Fly e me dá um Rock Slide, que me deixa com a vida no vermelho. Então, ele acaba curando, eu meto um Fly nele. Ele me dá um Rock Slide e eu acabo sendo finalizado. Então, eu acabo mandando a Dama, que finaliza ele com Dazzling Gleam. Com isso, ele acaba mandando o Troy e eu acabo trocando pra Idol.
Então eu meto um Dazzling nele, ele acaba sendo finalizado também. Assim a gente finaliza o terceiro membro da Elite dos 4. E a última membro da Elite dos 4 é a Karen, que usa Pokémon do tipo Dark. Ela inicia a batalha com Liepard e eu com Lula Molusco, então eu meto um Slash, ela me dá um 100 de ataque e como a Slash ela é finalizada. Com isso ela acaba mandando Pangoro, que me dá um Cross Chop e eu meto um Hypnosis nele. Com isso eu fico batendo nele com alguns Slash, mas eu acabo errando. Então eu acabo trocando pra Idol, então eu meto um Dazzling nele e ele acaba sendo finalizado. Com isso ela acaba mandando Bisharp, eu acabo mandando o Finiquito. Então eu meto um Flamethrower nele e ele acaba sendo finalizado. Com isso ela acaba mandando o Zoroark e eu acabo trocando pra Dama. Então ele mete o Agility e acaba sendo finalizado por um Dazzling. Ela manda o Malamar, que então o Dazzling fica no amarelo. Então ela acaba curando, eu meto um Dazzling nela. Com isso eu acabo mandando mais um Dazzling e a gente finaliza ela. E agora é só o campeão do jogo. E aqui nesse jogo eles arrumaram o time do Lance e agora sim ele tem uns dragões de respeito. Ele inicia a batalha com o Druddigon e eu com a Idol, então eu finalizo ele com apenas um Dazzling. Então ele acaba mandando o Hydreigon, que é finalizado por um Dazzling também, e um Haxorus, que toma um Dazzling e é finalizado. Com isso ele acaba mandando o Ivern, que toma um Dazzling e é finalizado também. Então ele acaba mandando o Gudra, que aguenta o Dazzling e me dá um Hyper Beam. E com mais Dazzling ele é finalizado. Com isso ele acaba mandando o Dazgalg, que acaba tomando Dazzling, e como ele não me dá muito dano, acaba finalizando ele com o Psychic, já que meu PP tinha acabado. Assim a gente finaliza o Lance da forma mais fácil possível, utilizando apenas um Pokémon, e 0 Pokémon Kalos Crystal, utilizando apenas Pokémon do tipo Psíquico. Na moral, cara, eu gostei muito de ter feito esse desafio, ainda mais por causa dessa Delphox, cara. Eu tava com vontade de usar uma Delphox, então eu acabei usando ela. E, rapaziada, eu agradeço a vocês que chegaram até aqui, eu fiquei um tempinho sem postar aí, mas tô postando aqui de volta pra vocês, né? O importante é postar. Eu espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e comentar algum desafio que vocês querem que eu faça, beleza, galera? Fui!